Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à maior live de fé do Brasil. Estamos juntos crendo para o sobrenatural. Deus abençoe sua vida extraordinariamente. Olha, hoje nós estamos com um assunto espetacular. Aliás, essa série, eu gostaria que você convidasse seus amigos, convidasse seus irmãos para que pudesse assistir essa série, porque essa série realmente está demais para fortalecer a minha vida e para fortalecer a sua vida, tá bom? Nós estamos falando de uma série chamada O Medo e Seus Efeitos. Ontem nós fizemos o primeiro e hoje nós vamos fazer a segunda parte, né? O segundo dia que nós vamos estar tratando esse assunto, tá bom? Então, durante essa semana, nós estaremos ministrando sobre esse assunto e eu creio que será muito importante para a sua vida, muito importante para o seu ministério e muito importante para a sua vida da fé, porque medo e fé não podem caminhar juntos. Aliás, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de coragem e de moderação, tá bom? Então, vamos estudar hoje pela manhã sobre isso. Deus não me deu espírito de medo. Mas antes, quero dar bom dia a todos vocês, que vocês possam ter um dia maravilhoso e abençoado. E depois nós vamos começar com as nossas confissões maravilhosas. A primeira delas, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e extremamente rico. Mais uma vez, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e extremamente rico. Louvado seja Deus. Agora, vamos para a confissão que nós preparamos para que você possa declarar contra o medo, né? O medo é um espírito e esse espírito não faz parte do Espírito Santo, nem do espírito da fé. Deus não te deu esse espírito de medo. Bom dia, meu filho Alex. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, vamos lá. Deus não me deu o espírito de medo. Mais uma vez, Deus não me deu. Bom dia, Telekids. Deus não me deu o espírito de medo. Segunda confissão, não terei medo dos 10 milhares que me cercam. Não terei medo dos 10 milhares que me cercam. Mais uma vez, não terei medo dos 10 milhares que me cercam. Terceira confissão, o Senhor me disse para que eu não temesse, então eu não terei medo. Bom dia, meu amado Luiz. Eu não terei medo. Bom dia, Azaf. Deus abençoe você. Depois, sou corajoso. Eu não tenho medo. Eu não me espanto. Aleluia. Mais uma vez, sou corajoso. Eu não tenho medo. Eu não me espanto. Glória a Deus. E por último, eu não temo a nada, pois o Senhor é comigo. Mais uma vez, eu não temo a nada, pois o Senhor é comigo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não temo a nada, pois o Senhor é comigo. Isso é maravilhoso. Amém? Você quer viver essa vida livre do medo? A única maneira é descobrir sua posição na justiça em Cristo. Quando você descobre a sua posição na justiça, ela vai tirar todo o senso de culpa e de condenação, que é a força motriz do medo, né? Obrigado, Sanley, por adquirir o nosso selinho mais uma vez. Deus te abençoe, meu querido, 100 vezes mais na sua vida, no nome precioso de Jesus. Olha só, descubra a sua posição na justiça, porque Deus não te deu espírito de medo e para Deus te fazer justo, Ele teve que te justificar. E a justiça isenta você do senso de culpa, que é a maior força motriz para o medo operar. É justamente quando há culpa no cartório, como se diz, né? Quando há essa culpa por trás operando, que o medo vai se instalar. E esse medo vem por causa da falta do senso da justiça de Deus. Por isso que Romanos diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma vez que nós entendemos que somos a justiça de Deus, não só temos a justiça,
não só fomos justificados, mas nós temos essa justiça, nós agora somos a justiça de Deus. Justamente por isso, ele permitiu, né? Interessante, está aqui de sua pergunta. Esse sentimento do medo vai vir para qualquer pessoa. Ela é uma raiz da queda. Depois da queda do homem, o espírito do medo entrou, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E essa pergunta da Telekids aí foi fantástico. Aqui nós vamos ver em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6, 7 e 8, você pode perceber que mesmo nascido de novo, esse homem aqui foi encorajado pelo Espírito para... Obrigado, Rosalvo, Deus abençoe, obrigado por adquirir o nosso selinho aí, né? Esse homem aqui foi encorajado a despertar o dom que havia nele pelo apóstolo Paulo, e ele diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom que há em ti, pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de medo. Então, não existe uma pessoa que não sinta o medo. A questão é deixar-se dominar pelo medo. A questão de Elias, ele teve que dominar o medo, igual eu e você temos que dominar. O sentimento do medo vai vir para todo mundo. A questão é saber quem é e saber a autoridade que tem, né? Então, não é porque a pessoa profetiza e as profecias dela fluem que nós não conhecemos também o dia a dia dela, como era ela, uma pessoa, a personalidade dela e o jeito dela, mas ao mesmo tempo nós temos que entender que se não nos posicionarmos, mesmo sendo nova criatura, estando em Cristo, vai vir, né, esse sentimento de medo, vai vir esse sentimento para você ficar com medo das coisas. E hoje eu vou tocar num assunto bem interessante com relação ao medo. Vou falar de um assunto sobre justamente esse aspecto do medo, que é que o medo vai causar para nós. Ele opera em vários setores da vida, o medo vai operar em vários setores da vida. Primeiro, o medo da morte. E a Bíblia diz que nós, estando em Cristo, vencemos o medo da morte, mas nós temos que aplicar essa fé, meditando na palavra e se firmando nela. Você vai investir em algo, vai mudar de cidade, vai fazer uma mudança de emprego, é claro que o sentimento vai vir, porque o medo opera muito na ausência de conhecimento, na ausência de informação, na ausência de instrução, é até às vezes um cuidado. A questão é o espírito do medo. O que eu estou tratando aqui é o espírito do medo, que nós não podemos deixar. Benção, manhã, te amo, viu? Então, pessoas têm medo da morte, tem outros que têm medo da vida, pessoas têm medo de viver a vida. Outros têm medo de enriquecer, pessoas têm medo de enriquecer, sabia disso? Outros que já são ricos têm medo de ficar pobre, porque já viram o que era. A questão não é sentir o medo, é deixar o medo dominar. E é isso que você tem que fechar. Você tem que fechar essa porta do medo. E o medo começa com coisas pequenas, né? O medo começa com coisas pequenas, como as pessoas já são treinadas a ensinar medo aos filhos, né? Cuidado, cuidado, ó o carro aí, cuidado para morrer. Em vez de dizer, meu filho, tenha cuidado. Quando você for atravessar, olhe para a direita e para a esquerda. Mas não, os pais já vão fazendo medo, a criança já começa a ter medo. Obrigado, Anderson, também. Obrigado, César. Obrigado, Azaf, que estão adquirindo aí o selinho da gente 100 vezes mais na vida de vocês, tá bom? Então, outros têm medo da falta. Pessoas, e é aí onde entra a avareza. A questão são os efeitos que o medo causa. Vai vir aí a avareza. Quando a pessoa tem medo da falta, ela começa a ficar avarenta, ela não dá, Deus manda dar, ela não dá, e aí ela começa a entrar nessa situação. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia está em Gênesis capítulo 3, versículo 10. Diz assim: ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Lembra essa passagem, estava nu? Você lembra que nós somos vestidos de justiça?
E é justamente isso que acontece quando o pecado vem, ele arranca você o senso de justiça, que é a roupa da glória de Deus que cobre você. Adão perdeu essa cobertura da glória, e aí ele viu, estou fora, e é isso que a condenação causa. Ela expõe sua nudez, ela expõe sua fraqueza, ela expõe seu erro, ela expõe sua culpa, e isso causa o medo entrar. E ele disse: tive medo e me escondi. Olha a sequência: eu estava nu, tive medo e me escondi. O resultado é que o pecado tira a cobertura da santidade e da justiça, expõe você. E aí esse medo vai fazer-nos nos escondermos das coisas. E aí vem a omissão, aí vem a timidez, e as pessoas estão se escondendo por uma capa, de uma forma, às vezes até falando grosseiro, mas é medo, e tentando se afastar. Às vezes não quer amizade, às vezes não quer estar em comunhão com pessoas por causa de coisas que aconteceram, de traumas que aconteceram, e é esse ponto que nós vamos estudar hoje, né? O medo afeta a faculdade das razões. O medo afeta as faculdades das razões. É um dos efeitos do medo. No entanto, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, versículo de número 10, que foi aqui pela primeira vez que o medo é mencionado, levando em conta que todos os dias antes da queda, Deus vinha ter comunhão com Adão na viração do dia e com Eva. Eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Agora ele disse: porque eu estava nu, ou seja, agora eu estou sem cobertura. Quando lemos o conselho de Paulo para Timóteo, no versículo de número 8, dele diz para aquele jovem ministro: não se envergonhe do evangelho. E ele se escondeu, né? O medo vai fazer as pessoas se esconderem. E aquilo que eu falei ontem, Deus te deu dons e habilidades pelas quais, através de sua vida, pessoas serão abençoadas, pessoas serão prósperas, né? Pessoas vão enriquecer, pessoas vão trabalhar. Existem dons na sua vida que pode ser para ministrar a palavra, mas pode ser o dom para empresariar, abrir portas de emprego, né? Favorecer outras pessoas a saírem da miséria. Não existe coisa melhor do que essa, como meu amado Rosalvo aqui, que tem crescido em Deus, e ele contando quando eu estive com ele em Fortaleza, ele dando testemunho da vida dele e vendo como Deus o prosperou hoje, o abençoou, e através da vida dele outras pessoas estão enriquecendo. Ele tinha medo das coisas, foi criado num lugar de medo, e ele venceu aquilo. Glória a Deus pela vida desse homem. E ele e sua esposa hoje estão gerando emprego, estão abrindo portas de emprego, estão realizando o sonho de outras pessoas. É isso que eu admiro. Essa minha amiga aí que entrou agora, a Gerla, que é lá de Maceió. Você que é de Maceió e quer prosperar, procura essa mulher aí. Olha, essa mulher aí, quando eu encontrei ela começando a contar a vida dela, meu Deus do céu. Rosalvo, eu depois queria que você entrasse aí na live um dia aí com a gente para compartilhar aí esse testemunho maravilhoso. Eu chamo você ao vivo na hora que você quiser. Então, a Gerla, quando eu vi ela, a gente conversando ali na varanda, eu e o esposo dela e ela, gente, que mulher ousada, intrépida, visionária, não tem medo de nada. E eu fiquei maravilhado com esse aspecto dessas pessoas, né? Conversando com o Rosalvo, ele me ensinando coisas e compartilhando coisas da vida dele, do sucesso que foi sair da pobreza e se tornar o que ele é hoje. Um homem de sucesso em Deus. Eu peço até que você não segue Rosalvo aí, Rosalvo César. E você pode seguir esse homem aí de Deus aí, ele tem algumas ministrações todos os dias, vai edificar muito sua vida, vai fortalecer muito você, tá bom? O medo vai inibir seu dom, vai tentar paralisar você, vai tentar trazer vergonha, vai tentar tirar sua ousadia, vai colocar em timidez para que você não haja de forma ousada. Agora, paralisa as faculdades das razões. Uma das maiores forças do medo é inibir você de pensar. O medo faz você não pensar, fará você imaginar coisas negativas, pensar que todo mundo tem alguma coisa contra você. O medo vai fazer você se sentir inferior a todas as pessoas,
vai sempre ter aquele negócio, pulga atrás da orelha, como alguém diz, né? Nós não somos cachorro, como é que alguém diz que a gente tem uma pulga atrás da orelha? Mas eu acho que é no sentido de coçar aquilo, né? Que o cachorro está sempre coçando. Eu creio o seguinte, já que Deus te chamou para reinar, você não pode reinar com medo. O medo nos faz acreditar no que não existe, isso mesmo, o Rosalvo falou aí. Porque o medo e fé, eles operam da mesma forma, né? O medo e a fé operam da mesma forma. Eles operam com imagens, sentimento e confissão, né? E eles dão exatamente o que você fala. Lembra de Jó, né? O mal que eu temia, esse me sobreveio. Você não pode permitir o medo em nenhuma área da sua vida. Então, essa faculdade da razão, o medo vai fazer as seguintes coisas. Faculdade da razão. As pessoas não pensam. Já notou que quem está com medo não pensa? Você já viu uma pessoa com medo, ela fica... E você diz, calma. Peraí, rapaz, vamos te ajudar aqui. Só um minuto. Rapaz, peraí, pensa, respira. Ela... E o medo dominou a mente dela. Eu tenho uma amiga, não sei se ela está na live, que ela tem medo de elevador. Né? E eu morava aqui, quando ela veio na minha casa, ela só subia pela escada, E eu disse, mas tem um elevador, é mais rápido. Não, ela tem medo de elevador. Alguma coisa aconteceu que a travou, alguma coisa passou na mente dela que segurou ela. E aí eu fiz um teste, eu disse, vamos comigo, em nome de Jesus, vamos comigo. E eu acho que no último dia, eu acho que ela conseguiu ir comigo no elevador, mas toda se tremendo, eu lembro até agora. E ela preferiu no outro dia ir de escada de novo. Então, que Deus te levante como encorajador de pessoas. Que Deus te levante com ousadia intrépida para dominar coisas que pessoas estão sendo dominadas, para que você seja também um libertador. Uma vez que você aprende a dominar o medo, Deus te levanta como libertador de pessoas. Hoje, esse meu amigo Rosalvo, ele liberta pessoas da pobreza, ele ajuda pessoas a crescer em Deus. Você também pode ser um libertador de pessoas, você pode ser usado por Deus para libertar pessoas do medo, da miséria, da pobreza, da escassez. E outra coisa poderosa na qual o diabo investe é você não pensar. Às vezes você tem atividades mentais, mas não pensa. Você tem que pensar, você tem que analisar as coisas. Eu fui criado, para você ter uma ideia, numa turma de pessoas que dizia assim, ei, pensa não, cara, todo pensar é torto. Tudo que a gente pensa termina dando errado. É melhor não pensar, vai fazendo as coisas aí, se der certo, deu. Olha isso, olha o conselho que me deram. Quando você vem para a palavra, a Bíblia diz, pense no que é puro, pense no que é amável, pense no que é de boa fama. Depois você encontra outro texto na Bíblia, onde Deus diz que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Depois encontramos na Bíblia que Deus te deu um capacete da salvação. Depois encontramos na Bíblia Deus dizendo trazer a mente cativo à obediência de Cristo. Ou seja, em outra mão, aprender a pensar certo. Tem um livro do irmão Rega que você pode pensar certo e pensar errado. Pensamentos definem sua vida. Vamos dar um exemplo. Vem uma instrução de Deus para você e um pensamento pode destruir aquela instrução. Né? Então você tem que aprender a pensar, você tem que pensar no que é justo, puro, verdadeiro. Esse medo vai paralisar as faculdades da razão. Você não vai pensar certo, você vai pensar errado. E se você pensar errado, vai fazer errado, porque o pensamento é a fronteira entre a ação. Se o pensamento dominante for contrário à palavra, mesmo sabendo a palavra, a pessoa vai fazer que é errado. Você já encontrou uma pessoa ou já se deparou com uma situação de perguntar à pessoa, como é que você fez isso, hein? Como é que você conseguiu fazer isso? Olha que coisa impressionante, meu amado primo,
Beijão, te amo, Johnson Davison. Você que é de Brasília aí, ó, Ceilândia. Tem um pastorzão top aí para você estar junto com ele, tá? Meu primo aí. Olha só. E você, a gente aparece muito essas coisas em aconselhamento. Você diz, mas tu não sabia disso? Sabia. Mas por que você fez isso? Não sei. Como não sei? Claro que sabe. A nossa pergunta é, como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você... Vamos pegar Judas? Como é que Judas conseguiu ser um traidor andando com o homem mais certo que já existiu na face da vida? Andando com um homem íntegro, andando com um homem justo, andando com um homem honesto, ouvindo os ensinamentos dele, escolhido por ele para fazer parte do time de elite. Como é que Judas me faz um negócio daquele? Porque veio um pensamento que as 30 moedas era mais importante do que tudo que Jesus lhe dera ou lhe proporcionara. É isso que eu quero que você entenda. Mesmo sabendo a verdade, o pensamento dominante vai definir as ações. O excelente Bob Proctor, que faleceu, ele usava uma palavra paradigma, né? Paradigma, que são pensamentos formados que estão dentro da nossa mente e que, se não forem mudados, a Bíblia chama de renovação da mente. É impressionante, está tudo na palavra, gente. Está tudo na palavra. Se você ficar com a palavra, você fica com sucesso. E você renova a sua... essa palavra também aí, né, Beth? Eles chamam muito crenças limitantes, né? Se você não atentar para o que a palavra de Deus diz, os pensamentos vão lhe derrotar, eu vou dizer assim, dentro da sua própria casa, né? É justamente quando você assiste um jogo de futebol que um time domina o outro, é porque o outro já entra com pensamentos, esse time é melhor, eles estão na liderança, eles têm jogado o melhor futebol. Mas se você está na mesma divisão, é para fazer a mesma coisa, você está no mesmo naipe. A questão é a mentalidade. Vocês já viram dizer o narrador? O time já entrou derrotado, já entrou com a mentalidade, então vamos só se defender. O que é que eles fazem? O que é que um time pequeno faz quando vai enfrentar um time grande, considerado grande? Porque se o time é pequeno e está na primeira divisão, da mesma divisão do grande time, se eles colocarem na cabeça, ei, estamos na mesma divisão. Eu sei que as rendas e os valores e as torcidas podem ser maiores, mas dentro de campo é 11 contra 11. Eu já joguei bola. É a mentalidade. Até que você gere naquele jogo. Vamos vencer, cara. Nós conseguimos e tal. E por que às vezes um time pequeno vence um grande? E por que não vence toda vez? Porque aquele time pequeno entrou com a garra. E você já viu um time pequeno ganhar de um time grande em termos de torcida, de qualidade de dinheiro, de quantidade de jogador. E você diz, mas como é que eles ganharam? Como é que eles dominaram? Aqui, ó. É aqui, ó. É isso aí. Hoje, um dos times mais fortes do nosso Brasil se chama o Palmeiras. E uma das coisas que mais seu técnico trabalha é a mentalidade dos jogadores. E isso tem gerado vitórias após vitórias e, às vezes, vitórias improváveis. Eles têm conseguido ganhar porque eles têm trabalhado uma mentalidade. Se você pegar os homens mais ricos do mundo, aleluia, isso, maravilhoso. Eu lembro, Rosalvo. Foi um café da manhã maravilhoso com Fernando Miguel e com José Welles, que eu quero dar os parabéns aí, jogaram muito bem ontem aqui na Arena Corinthians, nos proporcionaram aí assistir o jogo lá na Arena. Obrigado, José, obrigado, Fernando Miguel, obrigado, pessoal do Fortaleza aí, que nos abençoou com os ingressos para ir assistir o jogão Fortaleza e Corinthians. Fortaleza teve que fazer 2 para valer 1, mas beleza, foi maravilhoso, foi uma festa muito boa. Levei meus pastores, tivemos um tempo de comunhão, foi algo fantástico, alguns amigos foram conosco também. E aí, eu quero finalizar dizendo algo. Aquele time pequeno venceu. E o final, qual é a frase dita entre todos? Golias foi derrotado por Davi. Davi venceu Golias. Davi não venceu Golias por causa da pedra, tá?
Davi venceu Golias por causa da mentalidade, do entendimento que ele tinha da aliança. Ele disse: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. A mentalidade de Davi estava firmada. Eu venci o urso, eu venci o leão, esse gigante aí vai ser igual ao dele. Ou seja, ele nutria um pensamento de vitorioso, onde o medo não ocupou o lugar. Se você deixar o medo operar, ele vai paralisar as faculdades da razão. E isso foi o que fez Davi vencer Golias. Ele nutria: eu venci o urso, cara. Eu venci o leão. E ele diz uma coisa para Saul interessante: toda vez que o leão vinha, aleluia, toda a vez que o leão vinha, é uma graça, é razão, é mesmo. Toda vez que o urso vinha, eu ia atrás dele, já tinha pegado. Gente, eu queria que vocês vissem, quando nós fomos na África lá, eu queria que vocês vissem, quando o leão fez assim, ó, meu irmão, todo mundo correu. E nós estávamos a uns 5, 6 metros, ele estava na parte embaixo, a jaula dele era embaixo, a gente viu ele por cima. E eu lembro que meu menino jogou água assim, ó, todo mundo querendo, ele estava deitado dormindo, ele estava lá dormindo lá, e todo mundo fazendo zoada para ver se ele acordava e tal. Aí meu menino jogou água, bateu uns pingos nele, aí ele fez assim, ó, deitado mesmo, ele fez. Quando ele fez isso, todo mundo correu da grade, todo mundo correu da grade. Você imagina aquele bicho com uma ovelha na boca, que é a comida dele, e Davi partir para cima, agarrar ele pela juba, arrancar a ovelha da boca do leão e matar o leão, meu irmão. Estava muito cheio do Espírito Santo. E eu acho que ele fez aquilo tão debaixo da unção do Espírito Santo, que depois foi que ele foi raciocinar. E ele teve a oportunidade de raciocinar pelo lado, ou pensar pelo lado do medo. Meu Deus, nunca mais eu faço um negócio desse. Ou começou a pensar: uau, vou fazer de novo. Se vir outra oportunidade, vou fazer de novo. E a Bíblia diz: toda vez que vinha um leão, toda vez que vinha um urso, ele fazia aquilo. Né? Você já deve ter visto aquelas reportagens no Discovery de quantas pessoas são estraçalhadas por urso, né? O que o urso faz, a violência dele, e Davi arrancar a ovelha da boca desses dois animais que são os mais temíveis na natureza, porque ele nutria uma mentalidade: sou maior, maior é aquele que está em mim. E aí quando ele vai, presta atenção, quando ele vai enfrentar Golias, ele faz essa comparação. Ele diz: vai ser como um desse aí. Ou seja, quando você vence o espírito do medo, você se torna um libertador. Que Deus abençoe sua vida para essa linha, para esse ponto, para esse sucesso. Que você se torne um libertador financeiro, um libertador de famílias, um libertador de crianças escravas, um libertador de pessoas escravas ao espírito de medo e de sentimentos de derrota. Saiba que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Pense nisso, vamos, vá pensando, não deixe o medo limitá-lo, que você vai se tornar uma pessoa poderosa em Deus. Um dia muito abençoado para você. A live vai ficar salva no YouTube. Você pode assistir quantas vezes quiser e eu recomendo. E eu gostaria que você enviasse essa live para um maior número de pessoas aí, para seus amigos, seus irmãos, seus funcionários, as pessoas que você ama. E eu tenho certeza que vamos ajudar mais pessoas. Amanhã, 8 horas da manhã, estarei aqui de novo, buscando ajudá-lo na vida da fé, porque tudo é possível àquele que crê. Deus abençoe sua vida. Eu sou Sérgio Pessoa, eu não vou desistir, eu amo a sua vida. Deus abençoe.